errado, aqui é 62, vou dar referência para vocês. O paper do Salão é 63. A referência do livro Yang é isso aqui. É Theory Charged Black Mesons. O que ele chamava de meso? É, que naquela época chamava, em vez de chamar de bósons, chamava de mesons, né? Mesons, que estava naquela onda dos mesons vetoriais, da interação forte, eles chamavam de objetos de visões. Mas tem uma influência lá de Juncal ainda, essa terminologia. É, mas O ET, eletromagnético. os mesos podem ser espinho zero. Pois é, exatamente. Por isso que eu falo, vector meson, quer dizer que é meson vetorial. Na verdade, é uma abusivo para bóson, né? Eletromagnético. Então, isso é uma teoria, né, dos bósons vetoriais. O bóson foi do meso para bóson, não tem espinho zero de Depois, na época da teoria, ela começou a se falar. Porque eu acho que aí está a confusão, porque o meson é uma terminologia mais reservada para interação forte, para objetos, né? Para hadrons, né? Hadrons da natureza bosônica são os mesons, né? Eu acho que aí, depois de um certo tempo, o pessoal começou a desvincular essas duas coisas, né? Então, esse trabalho que eu fiz o trabalho do Glasgow, ele sempre usava bóson. É bóson, exatamente. O pessoal lá usava bóson intermediário, Salan também. Eu acho que essa terminologia se fixou depois. É um Physical Review 128, o ano é 62. E a página 885. Depois, em cima desse trabalho, veio o trabalho do Salan, que é então de 63. Sozinho. Salan sozinho. Salan é Normalizable. Electrodynamics, né? Electrodynamics of Vector Movements. E aí também um Physical Review 130, o ano 63. Que é a página 287. Do Salan, que ele pegou o trabalho do Guilherme ou... Ele foi em cima, ele foi a partir do Yang. Porque o Yang, no trabalho deles, eles fazem a quantização canônica, mas deixam a questão da renormalizabilidade, assim, eles apresentam como se tivessem resolvido, mas tem pontos falhos. Aí o Salan retoma e discute com mais detalhes isso aí. Mas na verdade a gente já viu pelo nosso curso, quer dizer, uma teoria de bósons vetoriais carregados, né, assim, da maneira que eles formularam, ou ela vai ter problema com a unitalidade ou vai ter problema com a renormalizabilidade. Quer dizer, a teoria só se resolve mesmo com a formulação eletrofrágil, né, da maneira que eles colocaram, realmente não é renormalizável. Ou se é renormalizável não é unitário. Vou pegar as referências que tem digamos assim, um conflito aí. Vou pegar as referências que você pediu sobre a questão, né, que quando se estudou a relação entre razão giromagnética e spin, então o resultado que existia na literatura era que razão giromagnética deve ser o inverso do spin, e isso aí foi excelente, em pleno acordo com a situação do elétron, né? Agora, deixa eu pegar aqui, só um segundo de referência aqui. Então nós estamos esperando, quer dizer, um
caso relativístico, o spin é o G2, né? A nossa ideia disso aqui, então, é o resultado que foi corrigido para depois de pegar essa referência. A referência é uma das referências fundamentais para esse trabalho, que é o trabalho, vamos dizer, do Infante e desse aqui. Se a gente quiser reconstituir o histórico, né, da situação, quando a gente tem o Pedro Infante, isso foi viu. 92. 53, 997 foi onde a discussão começou. Depois a gente tem aqui outro paper, Gates. É o grande Dalva, da teoria de grupo, né? O grupo conforme, né? Um amigo do doutor 416. E depois tem uma referência que é um pouco mais recente. Dois papers, né, publicados nessa revista. Então, esses trabalhos aqui, eles vão nessa direção, tentando mostrar que na teoria relativística o spin G vai, a razão de magnética vai com sobre S. No entanto, quer dizer, para o elétron, perfeito. Quando o bóson vetorial foi descoberto, o bóson dado foi descoberto, viu-se que a razão de magnética dele também não é 1, seria 1 para spin 1. É 2. E aí o que se tem hoje é que qualquer partícula, o que se sabe hoje, é que qualquer partícula elementar, ele tem que ser elementar. Objetos elementares, com spin S, objetos elementares relativísticos, né? Então a gente tem esses dois pontos de vista. E a gente está discutindo, né? Quer dizer, a gente tem a invariância relativista, então a relatividade mais elementaridade. Juntos, eles implicam que G é igual a 2 para todos os tipos. Isso aí fica claro no contexto da teoria de cordas. Quer dizer, considerando a teoria de cordas, né, que as partículas elas aparecem como excitações, né, da teoria de cordas. Deixa eu ver aqui uma coisa só. Igual o campo de spin vezes de meio. Qualquer spin G igual a 1. Mesmo para o spin meio. Para o spin meio aquela relação por acaso vale. Mas na verdade
Isso aqui vale G igual a 2 para qualquer spin. Deixa eu pegar aqui uma referência que no contexto da teoria de cordas, esse trabalho aqui, ó, nesse trabalho aqui, faz esse resultado no âmbito das teorias de cordas abertas. Então se faz uma discussão e se mostra para o spin 2 que a razão giromagnética poderia ser meio, né? Se o spin para 2, na verdade a razão giromagnética também é 2. Então, eu não sei de nenhum resultado, assim, uma demonstração final, assim, conclusiva de que o spin é 2 para qualquer partida. Quer dizer, o que se sabe é construído caso a caso. Então, fez o spin meio, equação de Dirac, G igual a 2. Bóson vetorial carregado, teoria eletrofraca. Na teoria a gente imagina que a teoria correta para descrever os bósons vetoriais carregados é a teoria eletrofraca. O G sai igual a 2 automaticamente. Por quê? Porque esse acoplamento não mínimo, esse F mini, W mista, esse acoplamento que nós escrevemos aí agora, isso aqui sai diretamente da teoria eletrofraca. E é isso aqui que é crucial para restituir o G igual a 2. Senão sairia G igual a 1. Se a gente apenas considera o acoplamento eletromagnético mínimo do spin 1 carregado com fóton, a razão giromagnética sai G igual a 1. Mas se a gente agora faz a razão giromagnética estudada dentro da teoria eletrofraca, aí esse acoplamento não mínimo sai, aparece, e ele faz o G ficar igual a 2. Então o acoplamento eletromagnético mínimo, ele dá G igual a 1 para o spin 1 carregado. Então também não está de acordo com a evidência experimental. Então a gente sabe que G é igual a 2 para o spin 1. Aí vai-se fazer o spin 2. Então, por que você chama de não mínimo? Não mínimo porque a interação não é direta, não é só com o potencial, é o que não sai da derivada covariante. Só por isso. Só por isso. E esse trabalho aqui faz o caso G. Porque às vezes não mínimo a gente usa quando tem mais derivada. Assim. Mas aí derivada a gente fala mais derivadas superiores. O acoplamento não mínimo é quando ele não sai diretamente da derivada. Ele depende, é um acoplamento que, ele, em vez de ser feito com potencial, ele é feito com F mini. Ele é feito diretamente com o tensor de intensidade de campo. Esse trabalho aqui, ele mostra G igual a 2 para o spin 2, usando teoria de cordas. Agora, uma prova assim, de primeiros princípios, de que G é igual a 2, independentemente do spin, desde que o spin seja maior do que 0, né? Spin meio, 1, etc. Baseado apenas em argumentos fundamentais, eu nunca vi. Se tem caso, esse caso aqui também não faz geral, não faz para qualquer spin, faz para o spin igual a 2. Outra história. Então isso é para o spin 2. Oi, é. Então se diz que o spin meio aqui. Meia dietic, um é eletrofraca. Salame, exatamente. Salame Glass Weinberg. Spin 2 sai por esse trabalho aqui. Spin 3 meios, eu não tenho referência aqui comigo, não tenho certeza também se tem, mas me parece que o Máximo Corrati estudou essa questão. Eu vou dar uma olhadinha nas referências. Eu acho que tem alguma coisa do Máximo Corrati para spin 3 meios. Ele trabalha com os acoplamentos não mínimos do spin 3 meios para mostrar também que é preciso para poder restituir o spin igual a 2. O Corrati faz um trabalho sim. Ele faz um trabalho do cálculo G igual a 2 para o spin 2 carregado, introduzindo acoplamentos não mínimos. Ele mostra também que acoplamentos não mínimos são necessários, que nem no caso do spin 1. Ele estuda quais são os acoplamentos não mínimos que são importantes para dar um G igual a 2 para o objeto de spin 2. Nesse trabalho aqui, é o G igual a 2 para o objeto de spin
2, não usando teoria de campo para partícula pontiforme, mas usando a teoria de corda. Aqui o Márcio Corrati faz G igual a 2 para o spin 2, tem um trabalho dele que eu não tenho aqui. Eu tenho uma referência, essa referência eu tenho certeza que eu tenho, e que ele estuda o G igual a 2 para o spin 2 usando acoplamentos não mínimos. Eu tenho a impressão, eu não sei se ele comenta no paper do G do spin 2 ou se ele tem um paper separado para o spin 3D, isso eu vou checar. Então, só para completar aí a lista de referências da aula passada. Bom, agora eu queria fazer o seguinte, né? Vamos ver se a gente pode, só para quem nunca viu, né? No caso, acho que vocês aqui, mas alguém pode estar assistindo o curso de longe, a gente descrever a versão tipo, né? A versão equação de Maxwell para as equações de Young-Mills. Tentar escrever as equações de Young-Mills na versão tipo campo elétrico, campo magnético, né? Para fazer isso, dá tempo de fazer. Então, vamos lá, vamos supor o seguinte, né? Vamos pegar o seguinte, as equações de Young-Mills para nós, então, nós tínhamos então, para nós, vamos lá, nosso lagrangiano de Young-Mills, né? Então a gente escreveu ele desse modo aqui. Nosso lagrangiano de Young-Mills ficou menos o quarto, né? E F min A F min A. Então vamos lá. Nós tínhamos visto também no nosso curso aqui que a gente podia escrever, nós já tínhamos visto isso, né? Se nós definirmos esse objeto aqui na privada covariante, né? De Young-Mills, deli mais I G a mi. Lembrando que esse campo de gauge aqui é o campo de gauge que toma valores na álgebra de Lie. Então vamos escrever isso aqui desse modo. Deli mais I G a mi A geradores GA. Então, o nosso F de Lie, que a gente tinha obtido desse modo aqui, Lie a mi A menos Lie a mi A menos G F ABC então a gente pode mostrar que essa expressão aqui do tensor de densidade de campo sai daqui. A gente pode mostrar rapidamente isso aqui. Nós podemos escrever o nosso F min desse modo aqui como sendo menos, esse objeto que vai ser menos isso, ABG, isso aqui, comutador na parte 1 sobre IG. Isso aqui, 1 sobre IG, comutador de deli. Se nós fizermos esse cálculo aqui, né, computador F min é isso aqui, vamos lá, fazer esse cálculo imediato. F min fica assim, 1 sobre IG. Então, quem é deli? Deli aqui, então, para nós é deli mais IG a mi. Estou adotando essa notação, em que o a mi carrega, né, consigo o gerador da álgebra de Lie. E aqui, deli mais IG a mi. Então, vamos realizar isso. Computador de deli com deli dá certo. Então, nós vamos produzir aqui, vou botar aqui, 1 sobre IG. Aí nós vamos produzir aqui um comutador de deli com a mi. O comutador de deli com a mi é deli a mi menos a mi deli. O comutador. Lembrando que o comutador está sempre no sentido de que eu tenho uma função teste, né, um objeto teste sobre o qual está atuando. Então, esse termo aqui, ele vai dar o deli do a mi, mas vai ter um outro termo que vai ser mais a mi derivado.
derivada passa para cá. Menos ANI DNI. Pensa que o comutador é um operador, ele está atuando sobre algo. Então esse termo aqui cancela esse termo, então esse comutador está simplesmente DNI ANI. Então vamos produzir o primeiro termo aqui, que vai ser IG devido a ANI. Depois fazendo esse aqui, é a mesma coisa, menos IG, e aí o DI atuando direto em cima do ANI. E depois nós vamos ter o termo que vai ter o comutador de dois atos. Então vai produzir o IG ao quadrado, vai produzir IG. E aí aqui o comutador do ANI, como ANI. Então essa expressão está dando para nós isso aqui. Vou dar aqui, ó, F mini. Então em forma matricial, né? F mini é DMI ANI menos DMI ANI. Então está saindo G, e aí fica mais I. G, comutador do ANI. Então isso aqui é a forma que a gente chama de forma matricial, né, do F mini. Vamos ainda operar um pouquinho mais com isso aqui. Então essa é uma expressão que a gente pode adotar, lembrando que o F mini tem forma matricial. Vamos agora abrir um pouquinho mais essa expressão para a gente ver como é que os geradores se posicionam aí dentro. Então nós vamos lá fazer o seguinte. Então nós vamos ter que o F mini vai ser DMI ANI a GA. Entendeu? Os geradores são matrizes numéricas constantes. Essa derivada está atuando só aqui. O gerador que fica, né, só multiplicando esse termo aqui. DNI, a mesma coisa acontece aqui. ANI a GA. E depois o outro termo, que é mais IG. Então, aqui eu vou ter A, IB, GB. E aqui eu vou ter um A, IC, GC, fazendo esse comutador. Esse comutador, basicamente, é um comutador entre as matrizes. Então, os campos que são coeficientes, são simplesmente coeficientes da expansão, né? Nessa expansão matricial, os campos não tem um problema de comutatividade, eles saem daqui, ANIB, ANIC. O que fica aqui dentro, então, é o comutador de GB com GC. Esse computador é um computador meramente entre as matrizes geradoras da álgebra de Lie. Então, esse computador aqui, lembrando da nossa forma, nós estamos adotando um grupo de Lie simples, então ele vai produzir A, I, F, B, CA, ANIB, ANIC, GA. O que sai do computador é isso aqui, I, F, B, CA, GA. Então a gente vê que essa expressão, ela é linear em G, então ela está na álgebra de Lie. Então isso significa que realmente esse objeto aqui, F mini, ele tem essa estrutura, ele também está na álgebra de Lie, ele é um F mini A, GA. Claro que aqui eu posso, devido às constantes de estrutura, ao invés de trabalhar com FBCA, colocar um FABC. A constante de estrutura é completamente assimétrica. Então, isso me responde, me dá como resultado que eu posso tirar, que eu posso ler o F mini A, porque todas essas matrizes de A são independentes, né? São bases da álgebra de Lie. Então, eu vou ter que o F mini A vai ser DMI A menos DNI ANI. E aí, esse I com esse I cancela, né? Dá menos G, F, ABC, ANIB, ANIC. Então, é o que nós tínhamos visto. Então, essa expressão automaticamente comporta aquela expressão que nós estávamos usando mais para definir, para operar com tensor, intensidade de campo de recursos. Então, para nós, né, vamos escrever assim. Então, nós podemos trabalhar com esse F mini fechado, desse modo que está aqui, a expressão que nós já temos aqui, ou a gente pode adotar o F mini A que está ali.
F' de A. Então, o nosso lagrangiano de Young-Mills, ele vai ser escrito, ele é escrito dessa forma, menos 1/4 do F', F'. Agora, eu posso também escrever ele dessa forma, vai ser menos 1/4 do traço do F', onde, lembrando aqui, na verdade, isso aqui vai me dar F', F', GA, GB. Onde nós vamos estar usando aqui o traço de GA, GB é igual o delta de AB. Então, isso é sempre possível na chamada representação adjunta. Eu posso sempre ter uma expressão, na verdade, do traço de GA de B, a menos de um fator aqui que depende da representação. Isso aí está no nosso curso de Young-Mills do semestre passado. Depois eu posso até trazer para cá, se for o caso, né? Reproduzir aquela lista de resultados que a gente tem para relações de traço dentro de uma álgebra de Lie. Mas dentro de uma álgebra de Lie, o traço de dois geradores, ele é sempre proporcional ao delta B, a menos de um fator que pode depender da representação. Isso aqui, essa noção de traço aqui na verdade, é o produto escalar. É como se eu tivesse um produto escalar entre dois vetores de base, os geradores são vetores de base da álgebra de Lie, e eu tenho uma base que seria ortonormal nesse caso. Então, a menos de um fator numérico constante, eu posso passar daqui para cá. Como isso aqui é um termo global no lagrangiano, um coeficiente do lagrangiano não vai alterar as equações de movimento. Então, nós podemos trabalhar com a ação de Young-Mills escrita dessa forma, ou a ação de Young-Mills escrita dessa forma aqui. Vamos trabalhar dessa forma aqui, que ela é mais concisa, a gente aprende a fazer mais os cálculos, né? Está manipulando de uma maneira mais limpa, para ficar abrindo expressões muito grandes. Só mexer nisso. Demorar no meio de meio. Então vamos lá. Esse é o princípio variacional. Então, vamos imaginar. Então, isso aqui para nós, né? Vou escrever isso aqui. Então, o lagrangiano de Young-Mills para nós. Ele é o traço, menos 1/4 do traço. E aí vamos escrever o F'. Vamos pegar esse carinha aqui, né? Vamos pegar aqui. Dmi. Vamos pegar o primeiro F'. Dmi, ami, menos dmi, ami, mais mi, g, comutador de ami. Tudo isso aqui é F'. Eu estou escrevendo desse modo. Então é claro que se eu for fazer o princípio variacional, eu tenho que variar isso, porque o delta F tem um delta F devido ao delta A e tem um delta F devido ao delta A. Ao aplicar o princípio variacional, isso aqui vai dar duas vezes F', ou delta do F' vezes F'. O que eu estou dizendo é que se a gente fizer agora uma variação no delta ali, de forma matricial, isso aqui vai me dar o meu delta L, e a variação do meu lagrangiano de Young-Mills pode saltar. A variação de F vezes F é da variação de F mini vezes F mini mais F mini, variação do F mini. Como os índices são livres, eu posso trocar mi por mi nesse caso aqui. É mi, 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 mi. Aí troco os dois, fica mi, 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 mi. E aí, como eu tenho um traço, o delta que está na frente é uma matriz, passa para cá. Então, isso aqui dá o mesmo resultado. Variação desse objeto aqui vai dar duas vezes a variação do primeiro vezes do segundo. Vai ficar um fator menos 2, menos o meio, traço, da variação desse cara aqui. Então, agora vai ficar o seguinte, a variação desse cara vezes F mini. Então, vamos escrever assim. Isso aqui vai dar para nós o seguinte, traço de dmi, delta ami, menos dmi, delta ami. O comutador satisfaz a regra de Leibniz.
sabe que a variação de AB, devido à estrutura do computador ser AB menos BA, é o comutador de delta A com B, mais o comutador de A com delta B. Certo? O computador satisfaz essa relação, porque eu botei AB menos BA, então fica delta A vezes B menos B delta A. E depois o outro termo é AB, A delta B menos delta BA. Então, a variação do comutador, ela segue exatamente a regra de Leibniz. Então, aqui eu vou ter dois termos. Nós vamos ter um termo que vai ser mais IG, comutador do delta A e B, mais IG e delta I. Isso aqui fecha o comutador. Isso aqui vezes F de I. Então, agora a gente está pronto para fazer. Então, nós vamos ter o seguinte, a nossa ideia qual é agora? A nossa ideia agora é isolar sempre, um delta, né? Então vamos lá. Fazer o seguinte, então, a gente tem que agora isolar o delta para poder tirar as equações de campo. Então, esse primeiro termo aqui fica simples. Isso aqui é dmi do delta ni. Então, esse termo aqui está multiplicando isso. Então, esse primeiro termo eu faço a integração por partes. Eu vou agora abandonar o delta L e vou estar trabalhando só dentro aqui do colchete. Vamos fatorar agora dmi do delta ani vezes f ni. Então isso aqui vai dar para a gente menos ami, menos ani. Então o primeiro termo vai ficar menos ani dmi, menos delta ani, né? Menos delta ani dmi do f de I. É o primeiro termo. Integrei por parte. Só isso. Segundo termo é a mesma coisa, só que vai dar um sinal mais agora. Mais delta I dI do f de I. Agora nós temos esse termo aqui. Mais IG. Como é que a gente pode fazer para isso? Então temos esse termo que é o seguinte, é IG, comutador do delta ani com F de I. E o outro termo é mais IG. Vamos abrir esses termos aqui. IG, ami, delta ani, F de I. Então, vamos trabalhar esses termos aqui. Esse primeiro termo aqui vai ficar IG, delta ami, F de I, menos IG, ami, delta ami, F de I. Primeiro, tá? IG, delta, mi, menos, ani, delta, tudo F. O terceiro termo, o segundo termo, mais IG, ami, delta, ani, F de I, menos IG, delta, ani, F de I. Aqui vamos fazer o seguinte, gente, olha só. Esses itens aqui são livres. Eu posso trocar, chamar ni, são livres, não são saturados. Mi eu chamo de ni e o mi eu chamo de mi. O mi eu chamo de mi, o mi de mi. Então, esse primeiro termo é exatamente a menos do sinal. Aqui eu troco de novo, ó. Então, troco esse aqui, né? Então, esses dois termos aqui são iguais. Eu boto o mi aqui e o sinal. Então, a gente vai botar um sinal com o fator menos 2
E vou esquecer esse termo aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse termo aqui é delta AMI. Esse delta, então se eu pegar esse segundo termo aqui, ó, se eu trocar, então tem assim, então aqueles dois termos iniciais se reduziram a 1. Agora vamos pegar esse termo, quando eu abrir essa expressão nesses comutadores, eu fiquei com esses dois termos aqui, por exemplo. Então aqui eu posso chamar o Mi de Mi e o Mi de Mi. Mi, Mi. Então fica, ó, delta AMI, ANI. Só que esse F de Mi é menos F de Mi. Então esse termo aqui dá um fator 2. Então aqui vai ficar mais 2 IG. E aí nós temos delta AMI, ANI, F de Mi. Esse termo aqui já cancelou, já juntou com esse termo que está aqui. E aqui é a mesma coisa, o delta está em segunda posição. Então eu posso fazer, aqui eu fatorei um delta Mi, aqui fatorei um delta Mi. Vamos chamar esse Mi aqui de Mi e esse Mi de Mi. Então nesse termo eu vou trocar Mi com Mi, Mi com Mi. Mi, Mi. E aí de novo, aquele F Mi, Mi é menos F Mi, Mi. Então esses dois termos vão dar um fator 2, vai ficar menos 2 IG, IG, ANI, delta AMI, F Mi. Então, lembrando que todos esses objetos que estão aqui são matrizes. Todos eles estão contraídos com geradores. Então nós temos o delta, o A e o F. O delta A, o A e o F são matrizes. Então eu não posso passar um pelo outro. Aí eu posso trazer esse cara aqui para frente. Mas eu tenho a propriedade do traço. Eu sei que o traço de A, B, C, o traço é cíclico, é B, C, A. Então esse termo aqui ele pode ser escrito o traço disso vezes isso é 2IG delta AMI F Mi ANI. Usei a propriedade cíclica do traço para botar esse cara aqui na frente. Então eu consigo fatorar esse delta AMI criando aqui, entre esses dois termos aqui. Então o que aparece aqui na verdade é esse termo aqui, mantém esse momento, porque isso ali, né? Então vai ficar aqui 2IG delta AMI. E aí o que aparece aqui é um comutador de AMI com F Mi. Esse termo aqui, os dois termos se juntam nesse computador. Então, eu fatoro, o 2 vai embora, fator 2 vai embora para aquele meio, não tem problema nenhum. Eu tenho um sinal menos, como se tudo aqui vai ser no fundo. Eu vou fatorar o delta AMI, então nós vamos fatorar esse delta AMI, esse delta AMI. Então vai ficar para nós o seguinte, vai ficar, o 2 vai embora para aquele meio. Então vamos esquecer até que a gente está dentro do lado que tem aquele meio laranjando. Vai ficar para nós basicamente o seguinte, o delta AMI, nós vamos ver o traço de delta AMI vezes. Então, tem um sinal menos global, vamos botar mais aqui, menos, isso aqui tem um menos global, isso aqui vai ser igual a zero, não tem problema. Então, esse sinal vai ficar mais, vai ficar o seguinte, vezes dmi do F Mi mais IG, o comutador de AMI F Mi. Ficou com isso aí que é menos. Eu botei mais e ficou menos. Então ficou isso aqui, dentro do parênteses aqui, fechei. Então eu tenho traço disso aqui. E essas variações são arbitrárias. Então isso aqui no fundo é um delta A. E isso aqui aqui tem um GA, aqui tem um GB, traço de GA a GB. Então no fundo eu reduzo isso aqui a delta A vezes isso aqui. Então a equação de campo que sai para Hills de forma matricial é aquela aqui, né? Então a gente consegue tirar a equação de Hills de sua forma matricial. Vou apagar aqui.
ficamos com ficamos com isso aqui, DI do FMI menos IG comutador I com FMI igual a zero. Então agora a gente pode, se quiser, podemos trocar a ordem aqui, né? Eu posso chamar vamos chamar o índice Mi de Mi, então vamos renomear os outros. DMI, FMI, o índice livre tem que ser o Mi agora, menos IG, computador de AMI, com FMI. Só porque eu só renomeei índice agora. O índice que era saturado, que era o Mi, eu chamei de Mi. O índice livre, que era o Mi, eu chamei de Mi. Então, tá tudo certo. Então a gente ficou com essa expressão aqui. Então isso aqui é a equação de Young-Mills, né, em sua forma matricial. Que a gente pode escrever desse modo também. A gente tem essa derivada covariante atuando no campo de Young-Mills. Mi, F, mini igual a zero. Onde, entenda-se, né? Onde o dmi do F mini ficou com essa forma aqui para a gente. Ficou dmi do F mini menos IG comutador de AMI F mini. Então, essa é a forma matricial de equação de Young-Mills. Essa é a órbita. Aqui eu estou só seguindo isso, né? Deixa eu ver se eu fiz isso só. Então ficou DI, FI, menos IG, AMI. Nossa, eu copiei errado, perdão. Aqui ficou DI, FI, menos IG, AMI, F mini. Então, como eu botei F mini lá, eu tinha que ter trocado esse sinal mais, tá? Eu troquei. De lá para cá, eu troquei a ordem do F mini dentro do computador. Era F mini, eu botei F mini. Então, ganhei um sinal menos em relação àquele dentro, então fica mais. Então, aqui é mais. Então, agora, quando eu vejo, simplesmente renomeei os índices, né? O Mi eu chamei de Mi, o Mi eu chamei de Mi. Então, esse Mi aqui eu chamei de Mi. Então, ficou com o sinal mais. Então, aqui é mais, tá? Que é exatamente a noção de derivada covariante, eu chamei de lá no início do sinal mais. Então, beleza. Então, eu posso escrever a equação de Young-Mills dessa forma, em forma matricial, sempre sabendo que o que está implícito nessa derivada covariante é isso aqui. Ou que é isso aqui, então, depois eu vou pegar a forma em componente. Então, vamos colocar essa equação de Young-Mills desse modo. Então, as equações de campo, vamos dizer assim, de Young-Mills livre, né, o sistema de Young-Mills livre, não colocamos nenhuma corrente lá, não tem nenhuma corrente na equação, só tem o F mini, ela adquiriu essa forma aqui. Então, isso aqui seria o dmi do F mini igual a zero. Então, isso aqui seria o análogo das equações de Maxwell no VAR. Dmi, F mini igual a zero. Seria o caso maxwelliano. A gente agora está pegando o caso de Young-Mills. Dmi, F mini igual a zero, onde dmi aqui eu VAR. Lembrando que no caso de Maxwell nós tínhamos essa identidade de Bianchi, né? Dmi, F de capa, dmi, F capa mi, mais D capa, F de mi, igual a zero. Essa identidade de Bianchi nós podíamos escrever também desse modo. Dmi do F tio mini do dual, né? Igual a zero. Essa equação é igual a essa equação. Desde que o F tio mini, né? Desde que a gente defina o nosso F tio mini como sendo meio, o epsilon e o mi. Então, sabe que uma sai a outra. Bom, então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos procurar o análogo. Eu vou poder definir o F tio mini
Então, deixa eu escrever aqui. Então, a gente sabe que essa identidade aqui, ela pode também ser suplementada por essa aqui. Lembrando-se, né, que F mini, lembrando-se para nós que a gente tinha visto que o F mini era 1 sobre IG, comutador de dmi. E lembrando-se então da identidade de Bianchi, né, quaisquer operadores satisfazem, uma álgebra de comutadores satisfazem essa relação aqui, dmi, mi, k. Mais mi, kappa mi, mais d kappa mi. Então, isso aqui é uma identidade, essa relação aqui. Ela é uma identidade de Bianchi, uma identidade para computadores duplos, né? Então, isso aqui é uma identidade. Lembrando, então, dessa nossa definição aqui, em que um computador de dmi com f mi k, isso aqui vai dar um f mi k, isso aqui vai dar um f kappa mi, isso aqui vai dar um f mini. Esses computadores são as próprias derivadas. Então, essa equação aqui, que é a identidade de Bianchi, no caso do eletromagnetismo, ela vai valer também no caso das equações de Young-Mills. Então, nós temos as equações de Young-Mills que saem do princípio variacional da ação. E as equações de Young-Mills que saem como uma identidade de Bianchi a partir da própria definição do F mini. dmi do F mi kappa mais dmi do F kappa mi mais d kappa do F mini igual a zero. Essas são as equações de Young-Mills, chamadas equações de Young-Mills que independem de Lagrangian. São as equações de Young-Mills estruturais, são chamadas equações de Young-Mills. É uma identidade, são as identidades de Bianchi. Vamos ver que equações que vão sair daí depois. Mas aí eu posso dizer o mesmo procedimento que no caso anterior. Eu posso, a partir do F, definir o F dual da mesma forma, no meio de F, mi de K lambda, F K lambda. E daí eu posso escrever as identidades de Bianchi também dessa forma. Então nós podemos escrever as equações de Young-Mills finalmente dessas duas formas. Isso aqui. Nós podemos escrever as equações de Young-Mills desse modo. dmi F mini igual a zero e dmi F tio mi igual a zero. Essa equação aqui não é alternativa a essa aqui. Ou dmi F mi kappa mais dmi F kappa mi mais d kappa F mi igual a zero. Então é uma outra forma de nós escrevermos as identidades de Bianchi. Então essas aqui são as chamadas equações de Young-Mills no vácuo. Então, são as equações de Young-Mills, Young-Mills, porque a gente está livre de matéria, mas ainda não introduzimos as equações de Young-Mills na matéria. Então, Young-Mills no vácuo. Ou Young-Mills puro. Eu tenho puro Young-Mills aqui, não tem nenhuma interação com a matéria. Na próxima aula a gente vai colocar as equações com a introdução da matéria. Então, na próxima aula nós também vamos trabalhar essas equações mais internamente. Vamos ver como é que sai, o que é um campo elétrico de Young-Mills, o que é um campo magnético de Young-Mills, como é que fica a lei de Gauss, como é que fica a equação de Faraday-Lentz, a lei de Gauss de magnetismo e a equação de Faraday de Ampère-Maxwell. Vamos tirar então as equações tipo Maxwell para o setor de Young-Mills. Vamos considerar primeiro Young-Mills do vácuo, como a gente está fazendo. E aqui mais uma observação, então, que é, se nós pegarmos as equações de Young-Mills puras do vácuo, isso aqui, ó, dmi, abrindo só essa expressão, dmi F mini, derivada por variante, mais IG, comutador de ami com F mini. Vamos escrever desse modo. Isso aqui é igual a zero. Então, nós vamos ter que, vamos escrever isso aqui desse modo. dmi F mini
Mi é igual a menos I G a Mi F Mi. Então, claro que dmi disso aqui é zero. Isso aqui é antissimétrico em Mi. Se eu tirar um derrom de Mi dessa equação, isso aqui fica zero. Então, a gente tem que, dessa equação aqui, segue que dmi do amigo F Mi é igual a zero. Então, esse comutador aqui, isso aqui, então, pode ser lido dessa maneira. dmi do J igual a zero. Então, isso aqui está fazendo o papel de uma corrente conservada. Tá? dmi de alguma coisa que só tem um índice Mi, esse dmi, esse Jmi, é justamente esse comutador, igual a zero. Então, isso está fazendo o papel de uma corrente de puro Young Mills. É uma corrente que não tem matéria. E essa corrente ela é conservada por conta dessa equação de campo de Young Mills. Então, depois nós vamos ver que a corrente de matéria vai se juntar a essa corrente. Mas a teoria de Young Mills, ela já te dá uma corrente de campos de Young Mills, diferentemente do eletromagnetismo. No eletromagnetismo convencional, nós temos no vácuo dmi de F Mi igual a zero. Então, o dmi já é zero, não tem corrente. No caso a gente só tem corrente de matéria, no caso do eletromagnetismo convencional. No caso de Young Mills, mesmo sem matéria, os próprios campos de Young Mills eles formam uma corrente. Então, o campo de Young Mills livre de matéria, só no vácuo, um sistema de Young Mills no vácuo, ele já carrega consigo uma corrente. E essa corrente aqui é a corrente conservada, é chamada corrente estritamente conservada de Young Mills. Na próxima aula nós vamos discutir melhor um pouquinho essa questão da conservação estrita e da conservação covariante. E vamos introduzir melhor um pouquinho, vamos introduzir também a discussão da corrente de matéria. E vamos discutir, vamos escrever então, esse setor, as equações de Young Mills no vácuo. Vamos definir o que é um campo elétrico de Young Mills, um campo tipo elétrico e um campo tipo magnético, certo? Então, acho que por hoje dá para a gente terminar aqui, né? Foi mais uma discussão para a gente terminar o setor de matéria e introduzir as equações de Young Mills. Aqui eu já falei. Talvez dê para a gente fazer só uma coisinha rápida aqui, para a gente poder dar outra aula, só não precisar disso aqui. Isso aqui é uma coisa muito rápida. Então vamos continuar na próxima aula a discutir as correntes, vamos introduzir matérias e correntes. Mas eu vou dar uma faladinha rápida nesse modelo mecânico. Seria o seguinte, vamos olhar só um pouquinho essas equações de Young Mills aqui, só para a gente ter uma ideia, pode ser rápida. Vamos pegar a equação de Young Mills para lá, rapidinho. Pegar o seguinte, eu vou pegar a equação de Young Mills, vamos pegar a ação de Young Mills, vamos pegar aqui só para a gente falar uma coisa, eu não vou querer deter muito nisso, aqui só para dar uma ideia. Isso existe, isso é discutido na literatura, tem uma série de discussões interessantes. Vamos pegar aqui Young Mills, né? Vamos pegar a nossa ação de Young Mills escrita naquela forma sem o traço, então vai ser dmi, né? A menos dmi A e aqui menos G F A C B C ao quadrado. É isso aqui vezes isso aqui mesmo, é a ação de Young Mills. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando especificamente no caso do SU2. Se a gente esteja pegando o SU2. Então, se a gente está pegando o SU2, as constantes de estrutura de SU2 é um tensor de Levy. Então, se eu pegar especificamente SU2, então isso aqui para nós é o epsilon ABC. As constantes de estrutura são epsilon ABC. Muito bem. E vamos dizer o seguinte, o que significa uma redução a um sistema mecânico?
Redução no sistema mecânico significa o que é o campo desses campos? Esse campo, qualquer campo dele, então, campo amiável. Ele é a função de t e x. No problema mecânico, então, quer dizer, os graus de liberdade do nosso sistema, né, as coordenadas generalizadas do nosso sistema, são os campos, né, os seus índices, os campos dependentes de t e de x. No sistema mecânico, no problema mecânico, o problema mecânico é um problema unidimensional, ou seja, eu tenho coordenadas generalizadas, e num sistema mecânico, isso aqui é um campo, então isso aqui é um sistema contínuo. Estou descrevendo o meu sistema por campos amiáveis. Meus campos são essas coordenadas que dependem de t e de x. No problema mecânico, eu não tenho a dependência em x. O x já é a coordenada do sistema. Eu tenho coordenadas generalizadas que dependem só de t. Meu campo depende de t e x. Mas no sistema mecânico eu tenho coordenadas, que podem ser x1, xi, né, que dependem de t. Então a redução que a gente chama de redução no sistema mecânico é uma redução de uma teoria de campos a um sistema unidimensional. Então a gente vai fazer uma redução para uma dimensão, onde nós supomos que todos os campos só dependem de t, eles não têm dependência em x. Então a gente supõe que, como é que eu olho para esse lagrangiano se eu tiver uma situação em que meu campo é uma função arbitrária de t e de x, mas eu vou olhar agora no caso, uma ótica mais particular. Supor que meus campos só têm dependência em t, eles não dependem de x. Então em todos os pontos x, naquele instante, em qualquer ponto x, o valor do campo vai ser a mesma, só vai depender de t. Ou seja, nós estamos supondo que os nossos campos não dependem das derivadas espaciais. Quer dizer, a derivada de qualquer campo em relação a x, y, z é zero. Tudo só depende de t. Então eu só tenho dependência no tempo. É isso que eu chamo de uma redução a um sistema mecânico, porque eu estou reduzindo a um sistema em que os meus graus de liberdade, então eu estou dizendo que os meus graus de liberdade no sistema, que são A e A, eles vão depender só de t. Então agora é como se esses objetos aqui fizessem o papel das minhas coordenadas generalizadas aqui. Então a redução mecânica é simplesmente um setor particular da teoria de campos, né? Estou falando de um sistema mecânico clássico, né? A minha teoria também de campos é uma teoria de campos clássica. Os campos são meras funções das coordenadas do espaço-tempo. Então, se eu supuser que eu estou numa situação em que eu não tenho a dependência em x, só tenho a dependência em t, então eu estou reduzindo. Eu estou dizendo que esses objetos aqui agora só dependem de t. Então é como se eu tivesse um sistema mecânico, né, onde as coordenadas generalizadas são as próprias componentes do campo. Então, se meu campo é um campo de Newton, vamos pegar o componente, é um campo de S2, então nós vamos ter A0, A, o meu A é 1, 2 e 3. Estou supondo que eu estou em S2, a representação adjunta tridimensional, tem 3 geradores, 3 potenciais de Young-Mills. E A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3. Então, isso aqui vai fazer o papel de 3 campos escalares. Né? Do ponto de vista, né, unidimensional, isso aqui não tem uma referência, né, é uma componente única. Então, eu vou chamar, eu vou dizer que eu tenho 3 campos escalares, φ. φ de t. Agora, tudo só depende de t. E essas 3 componentes, aí eu vou ter A1, A2, A3. As 3 componentes espaciais, aí, A, eu vou identificar com um certo vetor, que eu posso chamar de um A de T. Um vetor, sei lá, ou então vamos dizer coordenadas, vamos chamar isso aqui, só para a gente fazer, vamos chamar isso aqui de coordenadas XA de T. Isso. Então vamos chamar de, não tem confusão, vamos chamar esses 3 objetos aqui de coordenadas Y de T, vamos dizer isso aqui. Escalares, e aqui vamos chamar 3 coordenadas espaciais XA de T. Então, o A1A é o X, né? Eu vou ter A1A é o X1, o A2A é o X2, então tem 3 vetores, né? Tem 3 vetores, 3 coordenadas vetoriais, 1, 2 e 3, e uma coordenada, aqui tem o YA. Não sei isso aqui. Então, se olhar esse objeto aqui, né, eu vou poder tirar, né, então eu vou ter
qualquer derivada espacial, aqui é zero. Então aqui eu só vou poder produzir, quer dizer, o dI ali, a única componente que vai, toda vez que eu tiver uma derivada espacial aqui dá zero, aqui dá zero. Então, vamos pegar esse nosso objeto, f min a, vamos escrever isso aqui, nosso objeto, f min a, ele é dmi a menos dmi a menos g epsilon a bc a b a bc. Bom, então, vamos pegar, então nós podemos ter componente F, eu não posso ter componente, aqui, a componente 0, 0, F mini é antissimétrico de mini, eu não tenho componente 0, 0, a gente pode ter componente 0i, 0ia, então isso aqui vai ser D0, que é o DDT, o A e A, menos DI, do A0A, menos G, epsilon A, BC, A, 0D, A, e C. Certo? Então, estamos fazendo fizemos essa convenção. Esse aí embaixo é o nosso x, é só botando esse nome. Então, isso aqui é zero. Aqui eu não tenho nenhuma derivada espacial do A zero. Então, isso aqui é zero. Isso aqui está me dando 1 sobre C DDT, derivada temporal desse objeto aqui, desse x, né? Desse x, vou botar assim, x, agora você deve dizer ali, embaixo, é o x vetor A, ponto, muito apertadinho. Então, igual a 1 sobre C, DDT, então derivada temporal, desse x, você vai ter um x ponto A. É esse termo aqui. Eu estou associando esse I embaixo ao próprio x, não tem problema. Se quiser também, podemos associar, tá? Não tem problema. E aqui eu vou ter A0, então aqui eu vou ter menos G, epsilon ABC, o A0B é o YB, e o A e A é o XC. Então a gente formou um F0I, que é esse objeto aqui. E vamos ver agora quem é o meu FJ. Vamos botar. Então aqui ficou, vamos botar aqui para visual. Então ficou F0 e A. Então isso aqui ficou para nós, a nossa associação do campo X, né? Ficou 1 sobre C, X ponto A e menos G, epsilon ABC, YB, XC. Certo? Isso aqui faz o papel de um vetor, que eu estou explicar essa questão. E agora vamos pegar o FJ. O FJ fica mais simples. Por quê? Vou fazer o FJ. O FJ é DI do AJ menos DJ do AI. Só tem derivada espacial. Sua derivada espacial aqui é zero, derivada espacial aqui é zero. Então, do FJ só sobra o outro termo, só sobra o termo final, FJ. Tá? Isso aqui vai ter uma derivada em relação à coordenada espacial XI, aqui uma derivada em relação à coordenada espacial XJ. Então, só vai sobrar para nós aqui menos epsilon ABC, A, IB, A,
para nós, então, é menos G, epsilon ABC, aí fica o X, I, componente B, e aqui fica o XJ, componente C. Então, esse cara aqui, o FJ, não traz nenhuma derivada espacial, não dá nenhuma derivada temporal, então não traz nenhum grau de liberdade. Então, o FJA, ele ficou menos G, epsilon A, BC, X e B, certo? Por isso aí. Então não tem, o FJ, ele não traz nenhuma derivada, não traz nenhuma velocidade. A velocidade está toda contida aqui na parte. E observem também uma coisa, que a coordenada Y, ela não tem derivada temporal. Então a coordenada Y, ela não tem momento. Ela é uma coordenada auxiliar. Porque o FI só depende de X ponto. Então quando eu colocar isso aqui na minha ação de Yang-Mills, então, o meu lagrangiano, agora como eu estou passando por um lagrangiano de um sistema mecânico, adotar a notação usual L, isso aqui é o que restou, um lagrangiano unidimensional que restou de Yang-Mills. Então, ele tem menos um quarto, né? Quer dizer, ele era isso aqui, ó, menos um quarto do F mini A, F mini A. Nós fizemos o seguinte, nós estamos quebrando, vai ficar menos um quarto F0I A, F0I A, menos um quarto do FI0A, somar sobre todas as possibilidades dos índices, FI0A, e agora o setor espacial, menos um quarto do FIJA, FIJA. Então, estou somando sobre todos os índices de I. Então, eu posso ter um índice temporal, um índice espacial ou dois índices espaciais. Eu não posso ter os dois índices temporais. Então, claro, os dois primeiros termos são iguais. Então, eu já posso escrever esse lagrangiano aqui. Né? Então, com isso aqui, já sabendo que F0I é igual a menos F0, os dois termos primeiros se somam. Então, vai dar um fator 2 e vai ficar menos 1 meio do F0I A, F0 e A. E o campo, que seria o campo magnético, né? O campo, a gente já sabe que é o campo magnético, ele fica por si só, fica menos um quarto de FIJA, Agora, vamos fazer o seguinte, já que a gente sabe quem é F0I embaixo, FJ, vai acontecer esses índices. Então, F0I em cima é menos F0I embaixo. Então, aqui vai ficar um sinal mais e F0I desce. F0I tá. Agora, o FJ, descendo os dois índices espaciais, o sinal não muda. Então, fica menos um quarto. FJA, FJA, certo? Então, esse primeiro termo aqui, ele está dando para nós um meio F0IA, F0IA. Então, o primeiro termo vai ficar 1 sobre C. Então, vai ficar no fundo, isso aqui é o quadrado. F0IA, F0IA. Isso aqui é o quadrado. Então, vai ficar um meio de 1 sobre C2, X ponto, X ponto A, X ponto A. Produto escalar. Escalar no sentido vetorial, né? X ponto A, X ponto A. Depois vamos ter o termo que vai dar esse termo aqui, vamos ter um termo cruzado que vai produzir um fator menos 2G sobre C. Aí vamos ter X ponto A escalar aquele vetor ali. Já botamos o G, F ABC, Epsilon ABC, YB, XC.
posso, deixa eu só fazer isso aqui, reescrever isso e botar o epsilon ABC aqui na frente. Tá, menos 2, G sobre C, epsilon ABC. XA, YB, XA, escalar, XC. Certo? Como esse epsilon ABC é assimétrico, né, eu posso botar o B aqui na frente com sinal mais. Então, posso fazer assim, eu posso botar mais e fica epsilon BAC. E aí agora eu resolvi, B vira A, o A vira B e o C se mantém C. Então não vai ficar tudo no final do dia, vai ficar A, B, C, A, B, C. Então esse é o segundo. E o terceiro termo então vai ficar mais G2. Vai ficar assim, ó, G2, epsilon A, B, C, YB, XC, vetor, né? Escalar, epsilon A, DE, YB, XE. Fica um produto escalar entre XC e XE. Vamos usar aquela relação dos epsilon. Epsilon A, BC, epsilon A, DE, podemos colocar assim, né? Delta de BD, delta de CE menos delta de BE, delta de CD. Certo? Estou usando aquela contração dos epsilon. Então esse termo aqui vai ficar G2. Aí o primeiro termo fica YB e o C fica E. Né? E tá certo. Então fica YB XC. Escalar o D. Perdão. O D fica B. Então aqui fica YB. Aqui o D fica B, ó. Esse termo aqui. Vezes esse. Né? Eu tenho isso tudo aqui. Esse primeiro termo aqui vai me dar o D fica igual ao D. E o C fica igual ao E. E aqui fica um XE. O C vai com E e o B com B. Então esse termo aqui, e aí o segundo termo ele vai ficar menos G2. Aí vamos lá, YB, XC. Aí o D fica C, fica YC. E o E fica B. XB. Ficou assim. Então esse termo aqui, o último termo vai ficar o meio aqui na frente. Esse aqui é o termo de velocidade ao quadrado. Esse termo aqui, esse termo aqui eu acho que eu esqueci de colocar. Esse termo aqui é cruzado, que vem de x ponto. Então, x ponto. Esqueci de colocar. Então nós estamos falando de velocidade ao quadrado. Temos um termo aqui de velocidade. Se a gente for tirar o momento canônico, a gente vai ver que vai ter uma espécie de momento canônico generalizado. A velocidade, o momento não é x ponto, é x ponto menos essa parte aqui, tá? Da estrutura não abeliana. E agora esse termo aqui, então esse aqui é o primeiro, é o termo que sai do F0i e F0i ao quadrado. Ficou agora aqui mais G2. Aí aqui ficou YB. Então ficou Y. BYB, quer dizer, no fundo é o YA. Tem A1, A2, A3. E o XC, BB, é o F ou C, tá certo? Um XC escalar, um XB escalar, XB. E depois o outro termo, que é esse termo aqui, menos G2, esse B, então é como se ficasse assim, um Y, A, XA,
escalar. Posso colocar YA e YB. YA e YB. XA escalar XB. XA escalar XB. Vamos exercitar. Esse tema é o primeiro tema. Então nós temos aí coordenadas quárticas, né? Mas lembre-se que o Y ele só aparece quadrática, o Y só, eu posso tirar uma equação de movimento de Y, porque o Y ele não aparece algebricamente. A equação de Euler-Lagrange para Y vai ser muito simples. Não tem DDT quer dizer, a equação aqui vai ser DDT do BR BY a ponto menos BR BYA igual a zero. Mas como o Lagrangiano não depende de y ponto, não tem momento, isso aqui é zero. Então a equação de Euler-Lagrange do y vai ser simplesmente derivar em relação a y. Derivando em relação a y esse termo, vai produzir um x ponto. E derivando em relação a y esse termo, vai produzir uma coisa linear em y. Então, em princípio, eu posso escrever a coordenada y, né? Em função da coordenada x. Então isso aqui seria uma coisa a ser estudada. E depois o termo final, só para acabar aqui, menos 1/4, né? Vai ficar menos 1/4. O F de J, F de J. Então vai ficar menos G2, vai ficar G2, 1/4 de G2, Epsilon ABC, Epsilon ABE, X e B, quer dizer, isso aqui é F, então, Epsilon ABB, então é X I B, XJC, XID, XJE. Então fica esse termo aqui. Claro, a mesma coisa eu posso fazer. Uso aqui aquela relação em função dos termos e esses termos aqui vão seguir esse mesmo padrão. Vai produzir alguma coisa que vai ser o D. Bom, o D que vai produzir um x ao quadrado, daqui deve estar saindo. Vocês podem fazer, quem quiser completar, completa. Deve sair alguma coisa, um x, o B vai ficar igual a D, vai ficar xa, escalar xa, e aqui xb, escalar xb. Então, que vai sair quando o B for D, o B for D e o C for E. E depois vai sair uma coisa que vai ficar D com E, então vai ficar D com E, então vai ficar XI. E vai ficar alguma coisa que vai ser XIB, XJ, vai ficar XIB, XJB, XJC, XIC. Que vai ficar nesse termo aqui, quer dizer, o D vai ser D e o E vai ser D, é o que eu fiz aqui. E o E vai ser C. D igual a D e E igual a C. Depois vai ser o cruzado. D igual a E, D igual a E e C e C. B igual a D, C igual a E. Agora D igual a E, tá certo. E C igual a D. Esse XJ igual. O D igual ao segundo termo, tá no seu primeiro termo, né? Então vai ficar o XI, XIB, esse XI com esse XI vai ficar, esse termo aqui, então, tá certo. E agora esse outro termo ficou XIB, XJ, deixa eu ver como tá, deixa eu deixar como tá. Então esse primeiro termo é isso aqui, XI, XI. Agora esse outro termo aqui vai ficar menos, vai ficar XIB, XJC. Aí esse D aqui vai virar C. Então vai ficar X e C. E o E vai ficar D. XJD. Então fica XI. Vai ficar XI. XB, exatamente, vai ficar X. Vai ficar, o outro termo vai ficar menos X. Esse cara vai fazer produto escalar com isso. Então vai ficar XB, escalar XC,
e esse termo vai ficar xb escalar xc, e o outro termo vai ficar xj, escalar xb, xc, e esse aqui vai ficar xc, xb. xc, escalar xb. Mas aí, claro, eu posso trocar, então vai ficar AB, K, B. Aqui não, aqui fica A com A e B com B. Aqui não, aqui fica A com B e aqui B com A. Mas então ficam esses dois termos aqui. Então, isso aqui é uma interação quântica. Então, eu tenho um sistema lagrangiano. Então, nós temos um sistema lagrangiano. A pergunta é, será que as propriedades mecânicas desse sistema podem descrever alguma coisa sobre as propriedades da teoria de Young-Mills? Então, tem uma bela discussão na literatura sobre a questão do caos. A questão de caos e integrabilidade. Então, a gente pode perguntar, quer dizer, caos e integrabilidade. Então, a questão é, a partir da análise do sistema mecânico, então a gente pode perguntar, será que essa teoria, ela seria uma teoria que levaria a caos? Ou ela teria um regime caótico? Então, o que se pode fazer, o que se faz em geral é, a partir do modelo mecânico, a gente tem aqui um problema unidimensional, um problema de mecânica. Nesse sistema mecânico, eu posso estudar se o sistema ele entra num regime, ele tem uma fase caótica ou ele é integrável. Então, as propriedades de caos e integrabilidade do sistema, nós podemos estudar do sistema mecânico e ver